Bom dia, turma. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo, nossa apostila H25, a Segunda Revolução Industrial e a Guerra Civil Americana. A gente já estudou a Primeira Revolução Industrial, onde o país é a Inglaterra. A principal fonte de energia é o carvão e o vapor, né? E isso vai aí revolucionar o momento, onde a Inglaterra será, a partir daí, a dominadora economicamente do mundo, né? Mas, com o passar do tempo, né, a produção de algodão representou aí a principal fonte da divisão para os cofres ingleses. Os mercados estavam abarrotados e a margem de lucro dos investimentos caiu aí vertiginosamente. Então, tem uma dificuldade financeira. Era preciso descobrir novas alternativas de investimentos que representassem aí aplicações lucrativas para os excedentes de capital gerado na indústria de algodão. A indústria de algodão é a indústria têxtil inglesa, né? Então, vamos ver aí, né? Acontece um momento aí de uma febre de construções ferroviárias que vai ocorrer na Inglaterra, né? Então, a partir disso, a gente tem aí a Segunda Revolução Industrial impulsionando as indústrias aí para os bens de capital, de carvão, de ferro, de aço, e vai se espalhar aí por todo o planeta, né? Todo mundo, no caso, né? Estamos na página 10 aí. Então, a euforia desse desenvolvimento nessa segunda fase vai durar aí até 1873, mas vai acontecer uma crise. Por quê? A crise está associada à queda do consumo e o aumento da concorrência entre os setores da economia industrializada. Europa toda industrializada, vender para quem? Um vai vender para o outro que também tem produtos industrializados, aí começa a concorrência, né? As empresas lutando pelo lucro, uma monopolização do mercado, empresas se fundindo em outras. Por quê? Porque uma não consegue se sustentar, então vende a sua empresa para outra e aí começa a monopolização de certos tipos de produto. Então, a concentração de produtos, a concentração da produção em empresas gigantescas conduziu aí a organização do monopólio. Isso se chama cartéis. Esses são associações de empresas do mesmo ramo que estabelece aí as normas sobre as condições de venda, prazo de pagamento, qualidade de produto. Isso existe até os dias de hoje, né? E também vai aparecer aí o capitalismo financeiro, o capitalismo monopolista, os cartéis, né? E o capitalismo financeiro, que são as atividades bancárias, porque esses industriais precisam de crédito para aumentar sua produção, precisam de crédito para pagar suas contas, né? Então, os bancos aí, o capitalismo financeiro também vai surgir aí nesse momento aí, como nós temos aqui um exemplo aí, o surgimento do capitalismo financeiro. Vamos para a página 11 agora. Na página 11, a gente tem uma imagem de meados do século XIX, aonde a pintura sugere aí, né, a luz elétrica, uma maravilhosa novidade, né, que permite as atividades e divertimento noturno. E aqui em Londres, no Jardim, para poder demonstrar aí essa iluminação, né? Então, algumas nações, como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, controlavam aí cerca de 80% do capital mundial, muita coisa, né? Essa concentração aí provocou um excedente de capital que não encontrava aplicações nos países de origem. Então, aí a necessidade de exportar os seus excedentes para países menores, países menos desenvolvido. Então, dessa forma, a exportação de capitais estimulou aí o enriquecimento ainda mais desses países industrializados. E quais foram
o desenvolvimento, né, técnico dessa produção. Houve aí um desenvolvimento científico, pesquisas científicas, que nasciam do contato direto com o trabalho, né? Nas universidades, nos laboratórios, máquinas mais complexas e novas matérias-primas, como a borracha e o petróleo. O petróleo vai dar velocidade às máquinas, a borracha será um aliado também nesse desenvolvimento, o raio-x, a penicilina, que é um antibiótico, começa a ter aí as descobertas nesse momento. Acontece também a descoberta, o aparecimento aí do telégrafo, do telefone, para encurtar aí as distâncias na comunicação e principalmente a eletricidade, né? Como eu marquei aqui, vocês podem marcar também, né? A gente tem aí verdadeiras revoluções tecnológicas, motores elétricos, a transmissão de energia elétrica, a lâmpada elétrica, o telefone, o uso do petróleo como combustível, né? Não mais o vapor. Na primeira revolução industrial, o vapor. Agora a gente tem aí o uso do petróleo como combustível, que vai aí fazer com que essas indústrias produzam grandes quantidades de mercadorias, uma produção em massa. Isso são aí o desenvolvimento da segunda revolução industrial. Além da modernidade aí dos barcos, a criação ou a invenção aí do avião, tudo acontece aí nesse período dos navios, né, que eram meio de transporte entre a América, Europa, em todo o mundo, para levar mercadorias, para levar pessoas, e isso vai se modernizar, né? Então, na segunda revolução industrial, praticamente desapareceu a pequena empresa, dando lugar a gigantescas indústrias, com seus magnatas, seus banqueiros que controlam aí a economia. E nos Estados Unidos, né? Algo surpreendente vai acontecer. Os Estados Unidos, que fica independente em 1776, nós estamos agora aqui no século XIX, né? As ex-colônias inglesas começaram a se tornar tão industrializadas como a Inglaterra, como a sua antiga metrópole e os demais países europeus, né? Provocando aí uma revolução maior que aquela que estava acontecendo lá no velho continente, que é a Europa. Estava nascendo um país que iria aí disputar os mercados mundiais. Esse país é os Estados Unidos. E como nasce esse país, né, essa potência? Essa potência vai nascer a partir da sua guerra civil americana. A guerra civil americana, a gente tem que voltar lá nas características do norte e as características do sul. Ainda nas 13 colônias, né? O norte predominava uma produção industrial, mão de obra livre, pequenas produções e um comércio, havia exportação, né? No sul, a produção era agrícola e numerosa população de escravos. No sul a gente tem um plantation. Mesmo após a independência, as colônias, os Estados Unidos continuam com essas mesmas características. Então, a ocupação dos territórios do oeste começou aí após a independência. Os Estados Unidos foi colonizado apenas no litoral e começa a expansão para o oeste, né? Só que o sul e o norte querem estabelecer nessa expansão as suas próprias características. E aí começa o problema, né? A estrada de ferro foi muito utilizada nessa expansão, os transportes fluviais, os transportes marítimos também foram muito utilizados aí nessa expansão territorial para o oeste, como é chamado aí, né? E na outra página nós temos o mapa dos Estados Unidos já completo. A ideia era chegar até o Pacífico. Os Estados Unidos, na colonização, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, a ideia é se expandir para o oeste e ter aí
a colonização, não, a ocupação feita até o Oceano Pacífico, mas isso vai ser a partir de acordos com os donos desses territórios, vai ser a partir de guerras, de anexação mesmo desses territórios, porque eram ocupados, pertenciam a outros lugares, né, a outros países. Então haverá esse momento de expansão territorial americana aí, onde a gente pode ver nessa página 12. E as cores vêm nos dizer aí como que foi conseguido. O território mais claro é o original aí das 13 colônias, depois tem os territórios obtidos aí pela Inglaterra, comprados da França, cedidos pela Inglaterra, comprados da Inglaterra, anexação do Texas, de novo cedido pela Inglaterra, comprados da Espanha, e assim vai, né? Até conseguir chegar aqui ao Oceano Pacífico e formar o que hoje a gente conhece como Estados Unidos da América. Então, as diferenças entre o Norte e o Sul existem aí desde o período colonial, como a gente havia falado aí, né? O Sul quer impostos mais baixos por causa dos seus produtos, que são produtos agrícolas. O Norte quer impostos altos por causa da concorrência de seus produtos industrializados. Mas não foi isso que gerou a guerra. A guerra acontece aí, né? Porque o Norte não quer a escravidão. Os políticos do Norte não se opunham à escravidão, mas não a queriam nos novos estados. Esses novos estados, a partir da expansão para o oeste, o Norte não aceitava a escravidão. E aí começa a confusão, né? Porque o Sul quer continuar com a escravidão, mas o Norte quer mercado consumidor. E quando Abraham Lincoln foi eleito presidente, provocou aí uma série de disputas entre o Norte e o Sul. Lincoln não era exatamente abolicionista, né? Seu programa de partido, ele proibiu as instituições da escravidão nos novos estados, como a gente havia falado lá. Então, os estados do Sul se uniram nos Estados Confederados da América e se separaram. E isso vai acontecer a partir do Norte, vai aí declarar guerra e provocar a Guerra Civil Americana, né? E entre os estados escravistas do Sul e os estados abolicionistas do Norte. Um problema bem sério aí para a região. Mas o Norte tem indústria, o Norte tem como produzir armas melhores, então o Norte ganha a guerra, né? A guerra foi criando condições para a expansão das ferrovias nos Estados Unidos e também para a vitória do Norte nesse momento. Abraham Lincoln vai abolir a escravidão. 5 dias depois da final da guerra, Lincoln é assassinado em um teatro por um sulista que não aceitava aí o fim da guerra, sendo perdido aí pelo Sul. E o Sul passa novamente a ser incorporado no país, né? Então, a gente tem aí, depois da Guerra de Secessão, investimentos nas indústrias siderúrgicas e metalúrgicas dos Estados Unidos, que vai fazer com que os Estados Unidos consiga o desenvolvimento que precisa para no início do século XX ganhar o mundo aí, né? Então, essas negociatas favoreceram a concentração de capitais, dando origem a grandes grupos econômicos monopolistas, que é o que estava acontecendo também na Europa. Por isso que a Europa tem essa segunda revolução industrial, esse segundo desenvolvimento aí em outros países, né? E a população dos Estados Unidos crescia rapidamente, ganhando características de grandes metrópoles. A expansão das fronteiras agrícolas para o oeste desencadeou aí um processo também de extermínio dos povos indígenas, porque essa região era habitada, né? Como toda a América Latina era habitada, como toda a América Latina, os nativos sofreram com as colonizações portuguesas e espanholas. Na América inglesa não foi diferente.
Eles também lutaram por suas terras, mas a questão do armamento foi um fator primordial para as suas derrotas. Então, os sobreviventes, o que sobreviviam, eram mandados para reservas criadas em territórios desérticos, destruindo aí sua cultura, seu dia a dia, como vocês sabem da história que aconteceu aqui no Brasil, né? E com a invenção das linhas de montagem aí, essa segunda revolução, né, Henry Ford vai fazer suas fábricas de automóveis americanas, né, um sistema de produção que permitiria já em 1908 a fabricação de automóveis bem rápidos, por sinal, né? Então temos aí a industrialização inglesa, ou americana, desculpa, se desenvolvendo muito rápido, fora da Europa. Não é um país europeu, mas está aí com grande desenvolvimento nesse momento aí. Abaixo a gente tem uma imagem da ferrovia construída no momento da expansão para o oeste americano. Vocês podem verificar aí nessa foto aí. Agora vamos para a próxima página, para a gente continuar vendo aí esse desenvolvimento industrial capítulo. Nessa página também, na parte superior, Guerra de Secessão. Então, um automóvel era produzido aí em 1h30. Muita coisa, né? Muito rápido. Era a América sobre rodas, como se costumava dizer, né? O mundo inteiro começava a se espantar com o crescimento aí dessa jovem nação. E como era a situação no sul dos Estados Unidos e no oeste dos Estados Unidos, né? Depois da Guerra Civil, o sul ele vai abolir a sua escravidão, porque é uma lei de todo o país e o sul perdeu a guerra, o sul está enfraquecido, não tem como. Então tem que aceitar aí essa abolição. Mas vai começar aí um momento segregacionista que buscava impedir a conquista de direitos do parte dos negros. E vai começar aí uma extrema violência contra o negro na parte sul-americana, e a criação de um grupo racista chamado Ku Klux Klan, que mantinha a população negra intimidada e marginalizada, até os anos de 1960. Estamos aí no final do século XIX, quando a guerra termina, e até 1960 os Estados Unidos manteve aí essa segregação racial, esse grupo atuando, claro que foi se enfraquecendo, mas atuando bastante. No oeste, o lavrador produz aí a monocultura. Mas era preciso se modernizar, né? Novos equipamentos caros, e tem que recorrer aos bancos, como eu falei, né? O capitalismo financeiro está aí. Em troca do dinheiro, empenhava suas terras em um ano de mais colheitas, aí era suficiente para arruiná-lo. Não tem como pagar suas dívidas. Então, vocês podem perceber que nos Estados Unidos a gente tem aí o caminho direcionado às indústrias, né? O lavrador, o proprietário rural, a monocultura não foi muito para frente aí, né? Continuando com as lutas sociais. Esse processo de industrialização aí também não vai ser beneficiado o operário. O operário continuará sendo explorado, continuará trabalhando altas horas, continuará sem garantias trabalhistas. Então eles irão se unir aí e formar a primeira grande central sindical da América. Isso no ano de 1880, né? Queriam aí 8 horas de trabalho diário. Então, em um momento, no dia 1º de maio de 1866, muitos operários foram mortos, e esse dia virou aí o Dia Internacional do Trabalhador, como a gente conhece hoje, né? Então, depois da Guerra de Secessão, os Estados Unidos tornaram-se uma nação cuja presença na política internacional iria se impor. No entanto, não era só essa nação que desapontava como potência.
também na Europa, a gente tem aí outras nações no panorama mundial, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália, né? A Inglaterra, ela começa aí com máquinas obsoletas, né? O que é isso? A Inglaterra foi tão dominadora economicamente no mundo, mas as suas máquinas é do tempo da primeira revolução industrial, né? O mundo todo aí está se desenvolvendo, está se modernizando. Mas a Inglaterra tem uma tábua de salvação que é os bancos londrinos. Os bancos londrinos que não vão deixar aí, né, a Inglaterra afundar. Os lucros nesse negócio faziam crescer o poderio do setor bancário inglês, como eu falei para vocês, o capitalismo financeiro. E na Inglaterra existe aí um parlamento que vão fazer reformas políticas. Mas na Inglaterra também tem operários lutando pelos seus direitos. E eles vão criar aí o Trade Union, que são os grandes sindicatos ingleses. O Partido Trabalhista também é criado e o Partido Trabalhista ele tem presença até hoje no cenário político inglês, né? Então, a gente tem uma rainha, Rainha Vitória, que reina, mas não governa. Aqui está escrito isso, né? Rainha Vitória reinava, mas não governava. Mas durante o governo da Rainha Vitória, o poder vai ficar ora com o Partido Liberal, ora com o Partido Conservador dentro do parlamento. E a Inglaterra, nesse período aí, conheceu seu auge imperialista na África e na Ásia, dominação em grande escala de parte desses continentes. A França, após a Guerra Franco-Prussiana, lá na unificação da Alemanha, que a gente viu, né? A França vai declinar no seu poderio industrial porque vai perder nessa guerra um poderoso território, né? Que é Alsácia e Lorena. A Alsácia e Lorena era um parque industrial, né? Ricas em ferros e carvão, estava ultrapassado. Mas, com a perda desse território, a França vai perder muito na questão industrial. Não esqueçam desse nome, Alsácia e Lorena, que a partir daqui a França começa com uma rivalidade com a Alemanha, né? Porque a Prússia vai unir todos aqueles territórios germânicos e vai criar a Alemanha unificada. E a Alsácia-Lorena, que antes era da França, agora está na Alemanha, durante as alianças formadas para a Primeira Guerra Mundial, a França vai querer de volta esses territórios, né? Então a França também vai buscar aí um imperialismo na África e na Ásia, em outros continentes. Na Alemanha, ela já tinha aí uma política, quer dizer, um domínio econômico, só faltava adotar uma política de centralização, né? E aí o surto industrial já está presente aí, ó, eu até sublinhei, superou o nível tecnológico da França e da Inglaterra. Então a Alemanha já tinha um grande poder econômico, só não tinha uma unificação. Após a unificação, vai formar aí poderosos complexos industriais e financeiros ligados ao desenvolvimento bélico. Desenvolvimento bélico quer dizer desenvolvimento de armas, né? Então, o parque industrial utilizou as mais modernas técnicas desenvolvidas na época. Isso vai fazer com que a Alemanha supere a Inglaterra e a França. Imagina, né? Um país recém-nascido, a Alemanha praticamente acabou de nascer com a unificação e tem um território maior, um poderio econômico maior do que a Inglaterra e a França. Isso é espantoso para a época, né? A questão da Alemanha. E na Itália, após a unificação italiana, né? O norte da Itália que liderou a sua unificação, ele é industrializado, né? Graças a uma política adotada aí de um caráter protecionista, né? Mas há 3 problemas para esse desenvolvimento italiano, que é o pequeno mercado consumidor da Itália, né? Poucas possibilidades de crescimento, falta de capital para a indústria e falta de mercado de trabalho de um salário
estável. Então, a gente tem aí alguns problemas para esse desenvolvimento industrial alemão, né? Então, iniciou-se algumas reformas, como a estabilização do ensino primário, uma reforma eleitoral que aumentou a porcentagem de eleitores. Apesar das reformas, a situação continuou tensa, né? E Giolitti foi a figura dominante no cenário político italiano até a Primeira Guerra Mundial. Então, hoje nós vimos aí a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial que foi levada aí para outros países, a ultrapassagem da Alemanha, né, na europeia, na parte econômica, passou aí a Itália e a França, a Inglaterra e a França, que vai gerar aí rivalidades, que a gente vai ver mais tarde com as guerras, e o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. E isso também tudo isso a partir da segunda Revolução Industrial. Então, vamos agora, nessa mesma página, continuar fazendo aí as atividades. E até a próxima aula.